noite, queridos irmãos, do Centro Espírita Irmão Clarencio. Hoje nós vamos continuar com o estudo do livro Justiça Divina, segundo o Espiritismo, com o nome que vocês sabem, Céu e Inferno. Para iniciarmos o nosso estudo, eu trouxe uma lição do Espírito Irmão José, do livro Ramos da Videira. Ele traz uma reflexão, psicografia do nosso irmão Carlos Bacelli. Ele diz, com o título, Arrepende-te e volta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isto está no Apocalipse, capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. E aí vem as reflexões do nosso irmão José. Moverei do seu lugar o teu candeeiro. Significa afastar a luz é quando a luz se afasta, a sombra se aproxima. Quantos são os que, infelizmente, se distanciam da prática das primeiras obras, perdem a simplicidade e todo e qualquer contato espiritual com as suas origens. Deixam-se possuir pela vaidade e olvidam a sua primeira visão da luz, quando então caminhavam sem rumo, perdidos nas trevas de si mesmo. Todavia, a palavra divina, consubstanciada no versículo do Apocalipse, sob exame neste capítulo, é incisiva. Arrepende-te e volta. Ou seja, torna-se imprescindível reconsideres a caminhada e faz com que teus passos retrocedam à encruzilhada em que te enganaste, quando imaginaste que te seria possível continuar sem a bússola da fé que te norteia. Quem se distancia da humildade ausenta-se da luz. Não te esqueças do teu berço de origem, porquanto quem perde o seu ponto de referência espiritual na vida nunca encontra o lugar de ser feliz. É assim, queridos irmãos, com esta reflexão da passagem no Apocalipse, que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, dizendo para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, uma súplica amorosa, de confiança, de fé, que este estudo nos proporcione abrir mais, cada vez mais, a nossa consciência, os nossos discernimentos, para que a nossa caminhada seja de luz, espantando as sombras do mundo, Senhor, contigo, carregando, Senhor, carregando as nossas cruzes na medida em que sabemos, Senhor, que podemos contar contigo. E neste momento, irradiando pelos teus emissários de luz, iniciaremos o nosso estudo nesta noite. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Bom, queridos irmãos, então vamos lá. Nós estamos, a continuação do estudo é na parte segunda deste livro, capítulo 4, que trabalha com os espíritos sofredores.
Tem um título aqui para nós que diz assim: Exprobrações de um boêmio. Exprobrações, na tradução francesa para o português, significa a confissão. Então ele vem com uma confissão de um boêmio. Um boêmio no sentido de que aquele espírito, aquela pessoa que se larga e que deixa a vida levá-lo ao rodão. O boêmio é o mundo. Ele não tem lugar, ele não tem paradeiro. Então, ele vai relatar para nós a sua trajetória após o passamento, pela decorrência da vida que ele levou, uma vida de boêmio. Esse texto, ele coloca na primeira parte a sua experiência. Depois ele dá umas dicas, uns conselhos, e posteriormente, finalizando, o médium recebe uma instrução valiosíssima do guia, do médium. Então nós vamos trabalhar isso. Então ele vem dizendo que ele não está mais tão infeliz. Ele já se recuperou a sua consciência. E ele verifica dentro dele a possibilidade da reparação. Então ele se arrepende da vida, da última sua existência e clama a Deus. Ele diz: espero que Deus tenha em conta, ou seja, que Deus considere a sinceridade do seu arrependimento. E ele vem traçando para nós, dizendo para nós, explicando para nós que, homens, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Então ele pede graça a Deus por todos nós, não só por ele. E ele vem dizendo que o homem deve utilizar-se sobriamente dos bens. Os bens disponíveis para a nossa existência, para o nosso crescimento, ele nos dá esse alerta de que os bens, nós somos depositários. Então, nos habituando a essa questão de que nos preparando para visar a vida futura, a vida da eternidade. Ou seja, ele coloca para nós aquilo que Jesus trouxe na sua boa nova sobre o reino de Deus. O reino de Deus se traduz na eternidade, porque não adianta nós sair deste plano para outro plano. Nós vamos continuar a pensar, a vivenciar a nossa essência espiritual. Daí então que o reino de Deus é isso, é essa eternidade intrínseca ao Espírito, a sua eternidade, a sua essência espiritual. E ele nos diz mais, ele fala que a sua alimentação deve ter por fim exclusivo a vitalidade. Então ele fala de um vício que está no excesso da alimentação, que seria a gula. E a gula, ela vem fazendo para todos nós a desagregação orgânica, porque ela se sobrepõe ao limite das nossas necessidades. E ele fala também da posição do luxo. O luxo, ele deve restringir as nossas necessidades da nossa posição. Então ele busca dizer para nós da nossa adequação aos nossos ímpetos de exageros. E ele coloca para nós aqui, ele fala das paixões.
Ele fala, diz a ele, as paixões humanas são estreitos grilhões que se enroscam na carne. Ora, as paixões humanas, então elas são pequenos, estreitas correntes que vão nos grilhando, nos aprisionando, nos deixando sem força, sem domínio. E os vícios de toda a natureza vão nos deixando sem o devido controle. E ele diz mais, as paixões humanas nos despem antes mesmo de nos deixarem, de modo a chegarmos completamente nus ao plano espiritual. Sem a nossa essência, vamos chegar fragilizados, enfadados. Por quê? Como diz a pergunta 907 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então ele pergunta que as paixões elas estão na origem, na natureza nossa, do espírito, do elemento inteligente do universo. A paixão faz parte da nossa natureza. E os espíritos respondem: não no seu princípio. A paixão, não no seu princípio, é o mal. E aonde então estaria o mal? Estaria no excesso, onde nós vamos sobrecarregando a vontade nossa, no nosso agir desequilibrado, totalmente desequilibrado, sendo possuído pela paixão. E isso em todos os campos da humanidade. Porque você veja, hoje a nossa sociedade tem um consumo. O consumo é ruim? Não. O que é ruim é quando nós, seres humanos, nos deixamos nos consumir pelo consumismo. Então hoje temos problemas psicológicos, psiquiátricos de acumuladores. Temos acúmulo de tudo. Então nós nos desregramos de todas as formas. Muitos aparelhos eletrônicos na nossa casa. Temos televisões em vários cômodos. Não desligamos, já acordamos, já ligamos os aparelhos. Nós não vamos nos silenciar por um instante. Nós vamos sendo levados a essa dinâmica destruidora de coisas. Não que elas não nos favoreçam, elas vão nos favorecer, mas temos que buscar o equilíbrio, o limite para o nosso bem viver, porque acontece muitas das vezes que isso tudo venha nos adoecer. Então o excesso de alimento, a gula, vai nos levar a cirurgia de redução, a problemas psicológicos, a problemas de depressão. Então, ele vem trazendo para nós todo esse embaraço. E ele diz mais que cobrir-vos de boas obras, que vos ajude a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Então, quanto mais nós nos aproximamos da nossa origem espiritual, buscando a simplicidade, nós vamos
um passamento mais feliz, mais tranquilo e com a consciência mais em paz. A segunda parte, que é a fala do médium, que ele vem dizendo para nós, no seu guia, ele diz assim, em relação ao espírito sofredor, afirma que o espírito sofredor está no bom caminho, pois há conselhos. Ele dá um conselho para nós evitarmos o perigo. Ele reconhece os erros e já é um mérito, um passo efetivo para o bem. Isso é a orientação do guia do médium. Ele diz, o reconhecer os erros já é um mérito, é um passo efetivo para o bem. Então, trazendo para nós isso, reconhecer uma deficiência, reconhecer uma atitude, um vício que nós precisamos reajustarmos. Ali, aqui, um pouquinho ali, nós vamos fazendo crescer em nós a nossa luz e crescer em nós a nossa vocação originária para o bem. Então, veja que nós vamos devagar, só que para isso nós precisamos da introspecção, precisamos do bom senso, do que nós estamos fazendo, qual é o que está me movendo, quem eu estou servindo, Deus ou a mão. Quando Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro. Então as nossas paixões, elas são uma alavanca para o progresso, para melhorar, para o estudo, para a dedicação, para a ciência, para toda a coletividade, para o progresso. Mas quando ela deixa de ser dominada, ela passa para o lado da ilusão, da prepotência, de acharmos que nós, homens, somos deuses. E esquecemos a nossa possibilidade do nosso equilíbrio. Perdemos o nosso equilíbrio com as nossas angústias, com aflições desnecessárias. Por quê? Colocamos à frente o corcel. E ele vai desvestar, nos deixando perdidos, sem rumo, sem eixo, sem o foco que é a essência da nossa presente encarnação, né? Então ela continua aqui, ainda sobre a influência da matéria, o que confunde-se em toda a existência. Sim, a matéria ela exerce uma força poderosa sobre o espírito, porque senão ele queria sair para voar. Mas é necessário que nós tenhamos esse momento, esses momentos de estudo, sejamos estudantes, não apenas alunos. E esse espírito vai dizer, porque ter o costume de procurar o alimento espiritual, ficar sem paradeiro, preferindo o nada, mas o nada não existe. Quantos espíritos sofredores saem daqui à procura do nada? Porque o nada não existe. E aí vem a inquietação, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então ele não consegue parar de pensar, porque ele existe, ele não para de existir. E ele vai dizer, meu Deus, eu morri, só que eu não tenho nada, eu estou nu. Por quê? Eu não me alimentei do alimento necessário. Eu me alimentei somente do alimento material, que era necessário para me manter na minha vitalidade. Mas a alimentação do espírito são você, nós, todos nós,
ter consciência de que este mundo é transitório. Então, é essa possibilidade que esses espíritos vêm nos trazer. Então ele diz: a inexistência das lucubrações, percepções, reflexões espirituais acarreta o vazio. É isso que o guia do médium coloca, que nós precisamos dessas percepções, dessas reflexões, e eu aqui digo, meditações, visualizações, estudo, para que a nossa espiritualidade, ela receba, ela se abasteça dos desvios que nós fazemos durante a nossa existência terrena, porque com certeza todos nós fazemos algum tipo de esvaziamento na área da nossa essência espiritual. Daí ela fala que surge o tédio mortal. Ela coloca forte o tédio mortal. Por que tédio mortal? Porque ele vê que ele não tem nada. Ele não sobrou nada para ele. E aí diz: não se pode esquivar do seu eu. Então o eu sobrevive e fica ali. O pensamento sobrevive. Nós não paramos de pensar. E ele diz: até o cansaço, pela decisão, a volver os olhos para Deus. E aí chega o caminho de Damasco. É quando nós vamos colocar essa parte do caminho de Damasco que todos nós passamos. De Santo Agostinho também. Por quê? Santo Agostinho está lá no Evangelho, no capítulo 1 do Evangelho. Ele diz lá, Erasto diz, Santo Agostinho, ele, em meio a seus excessos, sentiu na própria alma a vibração estranha que o chama de si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava longe, muito longe dos prazeres enervantes e fugídios, quando, enfim, no seu caminho de Damasco também ouviu a voz santa lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele exclamou: meu Deus, perdoa, eu creio, eu sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Então, queridos irmãos, é essa perspectiva que o Espírito sofredor nos traz para a nossa reflexão. Quanto material ele traz para nós. E nós vamos encerrar o nosso estudo, o nosso breve estudo, sobre um soneto, falando sobre toda essa questão. Um soneto de Alta de Souza, a nossa querida que já está no plano espiritual, que quando encarnada foi uma grande poetisa mística, né? É considerada. É o soneto que diz assim: segue adiante, faze da própria dor o facho da esperança, espalhando por luz o verbo em que te exprimes, revelando em Jesus as estradas sublimes para o reino de paz, onde a paz nos descansa. Por mais luta ou mais dor, jamais te desanimes. Chora, mas serve e crê, suporta e avança. Nos caminhos da fé, mantenho a segurança das ideias do bem a que te arrimes. Não olhes para trás, mesmo de lenho aos ombros, varas pedras, varas brechais, trevas e escombros, prossegue à frente, eleva, ampara e lida, e um dia, muito além da sombra e da saudade,
encontrarás de novo o lar da eternidade e a vitória do amor na grande vida. É assim, queridos irmãos, que nós encerramos o nosso estudo da continuidade do livro Céu e Inferno. E agora rogamos a todos nós, amigos encarnados e desencarnados, com a proteção amiga, misericordiosa de Jesus, aos nossos passos, nos guiando, nos fortalecendo a esse início de ano para as nossas vidas, para as nossas existências, que possamos fazer triagem daquilo que nos serve, daquilo que não nos serve mais. Deixamos os nossos passos livres para buscar o bem, para buscar o carinho, para buscar o estudo, para buscar uma vida mais sóbria, para buscar uma vida mais simples e vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus. Obrigada, Senhor. Misericórdia, Senhor, a todos nós. Desejo a todos muita paz.